Bom, inicialmente gostaríamos de apresentar os nossos agradecimentos pelo convite de participação neste depoimento, bem como apresentar as nossas congratulações à direção da Escola de Engenharia de São Carlos por esta oportuna iniciativa que visa, ao lado de outras da espécie, preservar a memória desta instituição que orgulha nossa cidade, o Estado e o próprio país. A respeito de nossa participação, gostaríamos inicialmente de comunicar a nossa formação superior em letras e em direito, cursos que muito nos ajudaram no desenvolvimento das funções. Nosso ingresso na Escola de Engenharia de São Carlos deu-se em agosto de 1961, precisamente no dia 16, por concurso público. Durante a nossa carreira, ocupamos os cargos de assistente de administração, chefe da seção de expediente, chefe da seção de comunicações, assistente técnico para assuntos administrativos, depois assistente técnico para assuntos acadêmicos, também com a denominação de diretor acadêmico, assistente técnico de direção 4 e analista acadêmico, cargo em que nos aposentamos em fevereiro de 99. No Estado, também tivemos o cargo de agente do Serviço Civil 4, faixa 9. As atividades que desenvolvemos durante a nossa estada na ESC foram análise de processos e pareceres respectivos, assessoramento ao diretor, ao corpo docente e discente em assuntos acadêmicos, assistência ao diretor nas reuniões do CTA e congregação, redação de correspondência e documentos pertinentes à área administrativa e, posteriormente, à área acadêmica. Desenvolvemos também atividades paralelas, como professor de francês e português. Demos aqui alguns cursos de português a funcionários da escola e também substituímos o secretário-geral da ESC no período de 26 de 8 de 68 a 20 de 4 de 76, durante os impedimentos do titular. Nosso ideal de trabalho foi o de atuar no campo da educação, de vez que consideramos que a verdadeira independência de um país se faz pela educação, pela conquista da ciência e da tecnologia, dirigida e orientada pelos conhecimentos humanísticos. Como servidor público, tive sempre a consciência de servir e colaborar para a construção de um país verdadeiramente livre e independente. Também foi-nos solicitada uma manifestação a respeito do Dr. Manuel Fraguas, que foi secretário-geral da escola durante muitos anos e desde a sua instalação no ano de 1953. Dr. Fraguas era formado advogado pela USP, exerceu cargos anteriores de prefeito da cidade de Jaboticabal, presidente do Rotary Club de 1955-56, foi chefe de gabinete do magnífico reitor antes de vir para São Carlos.
e secretário da ESC de 1953 a 21 de 4 de 76, quando o cargo foi subdividido em assistente técnico para assuntos acadêmicos e assistente técnico para assuntos administrativos. O cargo em que cargo de assistente técnico acadêmico, que ocupou até a sua aposentadoria em 1978. Ele exerceu atividade profissional de advogado antes de ingressar na carreira, com grande competência, dedicação e dignidade, exerceu o cargo de secretário da Escola de Engenharia de São Carlos, tendo sido um funcionário exemplar que muito contribuiu para que a ESC crescesse e se firmasse no cenário da engenharia nacional e internacional. Traços da personalidade do Dr. Fragas. Era um homem inteligente, afável, prudente e essencialmente conciliador. Sabia respeitar as opiniões e dialogar muito para chegar às conclusões. Mantinha excelente relacionamento com os professores, alunos, funcionários e diretoria, sendo, por isso mesmo, respeitado e reconhecido por todos como uma pessoa muito especial, que sabia exercer o comando com serenidade e respeito, mas sem prepotência ou intolerância. Foi uma pessoa com quem, pelo exemplo e dignidade, aprendemos muito, durante os longos 17 anos de convívio respeitoso e amigo. Gostaríamos de registrar nesses anais o nosso melhor reconhecimento ao saudoso Dr. Fragas pelos ensinamentos e consideração que sempre nos dedicou, quer no exercício das atividades diárias, quer no incentivo profissional e de formação integral. A respeito da congregação da escola, gostaríamos de citar que ela foi realmente instalada em 1967. E com a sua instalação, a ESC teve maior autonomia para deliberar sobre os seus próprios destinos. Isto porque, anteriormente à sua instalação, era o Conselho Universitário que funcionava como tal. A respeito, podemos citar alguns exemplos. Decidir sobre a composição das comissões julgadoras dos concursos da carreira docente e de livre docência, que anteriormente a aprovação de uma comissão julgadora era feita em reunião do Conselho Universitário, que às vezes demorava em razão das datas das reuniões. Se, por exemplo, um examinador não podia participar de uma comissão, havia necessidade de se esperar outra reunião do Conselho para aprovação do nome do substituto. Isso atrasou a realização de muitos concursos. Posteriormente, após o advento do Estatuto de 1969, a congregação também coube aprovar, por proposta dos departamentos, a contratação de professor colaborador em caráter transitório para colaborar no ensino e na pesquisa. Esses docentes, com grande experiência didática e ou profissional, muito contribuíram para o aperfeiçoamento do corpo docente da ESC. A escolha do diretor da ESC, feita pelo magnífico reitor, passou a ser procedida com base
na lista tríplice elaborada pela Igreja Congregação da ESC. Além de outras atribuições, a aprovação dos regimentos dos departamentos, as propostas de abertura de concursos da carreira docente, a deliberação sobre a revalidação de diplomas de graduação obtidos no exterior em instituições de ensino superior, passaram também a ser exercidas pela congregação. Uma palavra sobre o Fórum Universitário. Embora não tenhamos participado diretamente dos debates do Fórum Universitário, podemos dizer que foi um acontecimento marcante na vida da universidade. Nele se discutiram os grandes problemas da universidade, bem como as sugestões para soluções respectivas, o que acabou contribuindo sobremodo para a instituição do Estatuto de 1969, em vigor a partir de 1970. Um fato marcante, por exemplo, foi a departamentalização, com o fim das cátedras e não dos catedráticos, que só depois tiveram a mudança de nomenclatura para de professor titular. A respeito da criação dos Institutos de Ciência Matemática de São Carlos e do Instituto de Física de São Carlos, devemos dizer que os institutos atrás mencionados foram criados em 1971 pelo desmembramento dos departamentos de 4 departamentos da Escola de Engenharia de São Carlos. O de Ciências de Computação e Estatística e de Matemática constituíram o Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos. E os departamentos de Física e Ciência dos Materiais e de Química e Física Molecular constituíram o Instituto de Física e Química de São Carlos. De início, quando eles ainda não possuíam a sua estrutura administrativa, passaram a usar as da Escola de Engenharia de São Carlos. Contudo, isso não representou grande sobrecarga para a escola, em razão que antes os referidos departamentos pertenciam à Escola de Engenharia. Contudo, assim que foram sendo criados os cargos administrativos nos 2 institutos, eles foram se libertando e assumindo suas atribuições, mesmo porque, já com estrutura e orçamento próprios, puderam dirigir as suas atividades e os seus destinos. Sobre as reestruturações administrativas da USP, posso dizer que ao longo do tempo, e conforme a universidade foi se reformulando para atender às exigências do momento histórico, foi também modificando e renovando a sua estrutura administrativa. Como exemplo, podemos citar a criação das estruturas departamentais, com a criação do cargo de secretário de departamento, a subdivisão do cargo de secretário-geral das unidades universitárias em assistências técnicas, acadêmicas, administrativas e financeiras. As reestruturações, a meu ver, sempre procuraram valorizar a figura do servidor autarco, proporcionando-lhe uma carreira
uma carreira verdadeiramente profissional em reconhecimento à sua atuação nos fins da universidade, ensino, pesquisa e prestação de serviços à comunidade. A última reestruturação administrativa realizada pela USP é uma prova do que dissemos, de vez que possibilitou a promoção horizontal dos servidores, já que a vertical estava impossibilitada por força da Constituição vigente. Tendo em vista o objetivo deste depoimento, que se destina à preservação da memória da ESC, gostaríamos de encerrar dizendo que, ao longo de sua história, a ESC começou muito bem, sob a orientação e a visão do seu primeiro diretor, Dr. Teodoreto Henrique Inácio de Arruda Souto, que para aqui trouxe grandes professores estrangeiros, principalmente do continente europeu, que muito contribuíram para a formação de um corpo docente de alto nível. Com o passar dos anos, a ESC cresceu e se projetou no cenário nacional e internacional como uma instituição competente e altamente credenciada, graças à dedicação, competência e seriedade de seus professores, funcionários e alunos. Por último, desejamos registrar a satisfação particular de ter podido participar da vida e da história desta renomada ESC durante quase 4 décadas. Agradecemos a Deus a oportunidade que nos proporcionou, dando-nos saúde, motivação e força para o desempenho das atribuições que nos foram confiadas. Agradecemos a todos os colegas, professores e alunos pela convivência num ambiente de trabalho amigo, agradável e respeitoso. Muito obrigado.